Voltamos ao Observatório da Imprensa, que hoje focaliza a influência da mídia no desenvolvimento de uma epidemia que não para de se desenvolver em nosso país e no resto do mundo, a obesidade infantil. Professor Luiz Eduardo Carvalho, agora, nós temos que sentar e pensar o seguinte, bom, a indústria de alimentos, ela tem que sobreviver, ela tem que dar empregos, ela tem que gerar riquezas, né? Como é que ela pode cumprir com esses seus objetivos sem descumprir com as suas responsabilidades no tocante à saúde pública? Como é que se pode encontrar um meio termo para que a indústria progrida, desenvolva-se, mas não criemos epidemias que eram impensáveis há 10 anos atrás, né? No celular é visível a concorrencialidade do preço de um, de outro e tal. E as pessoas andam com vários chips, né? Em alimentos, a concorrencialidade nem sempre é tão visível, né? Mas tem que ser barato. O alimento industrializado tem que ser de fácil manuseio, de fácil conservação e barato. Ele só pode ser barato se tiver açúcar e gordura, que são os ingredientes baratos, não é? Então, e ele vai construindo uma cultura, né? Então, qual é a cor de uma laranja? Uma laranja é amarela. O que é laranja? O refrigerante. Quando você procurar um lápis cor de laranja, ele não é cor de laranja, ele é cor do refrigerante de laranja. Então, você coloca uma nova realidade em cima da realidade, em todos os aspectos dos alimentos. Nós só queríamos discutir nesse congresso a questão bromatológica, a questão da ciência de alimentos. Mas existe todo um grupo de ciências novas, né, dos ícones, do símbolo, né, da virtualidade, né, que está impregnando dentro do alimento. Então, é evidente que não vale por um bifinho, porque se a gente olhar o rótulo do Danoninho com o bifinho, só se for um bifinho de sebo, porque o teor de gordura dele é muito alto. Ele não é comparável com um bife, não é comparável. Mas, no entanto, se impõe como realidade, né? Você vai ter que chamar o Jean Baudrillard para falar disso, né? O assassinato do real. Não é? Então você assassina o real e coloca no lugar dele uma nova realidade. Né? No mesmo momento que você fala a palavra bifinho, a palavra iogurte morreu e a palavra bifinho se instala mesmo sem ser bifinho. Ministro Temporão, com a sua experiência de ministro, dificuldades de ter que conciliar, afinal é um cargo político, né? Por que a indústria, o mercado, é tão insenso à discussão? Quer dizer, eu repito, um programa como esse, ele só pode passar numa TV pública, ele não passa numa TV comercial, não passa. Por que o mercado é tão autoritário assim? Roberto, nós vivemos numa sociedade de paradoxos, né? Meio esquizofrênica, porque, veja, de um lado eu tenho toda uma gigantesca máquina voltada para o consumo, né? Por exemplo, um dos problemas da escola brasileira é que nós não estamos formando cidadãos críticos que questionem o status quo. Nós estamos formando consumidores bem conformados, obedientes, e que consumam bastante, né? Então, bom, comprem carros e depois fiquem parados em gigantescos engarrafamentos, né? Consumam um determinado tipo de produto. Bom, isso causa doença e obesidade. Ora, mas também tem um grande business por trás disso, que é o mercado de luta contra a obesidade. Então, o mercado das dietas mágicas, dos livros de autoajuda, dos alimentos dietéticos, né? Light. São bilhões de dólares por ano em todo o mundo. O fitness, né? Academias de ginástica, ao mesmo tempo que a propaganda diz, como um pouquinho mais disso, mostra, mas você tem que ser magrinho, o ideal de beleza da mulher ou do homem tem que ser esse, músculos, né? Pouca gordura. É uma esquizofrenia que se cria nesse processo. É um pouco o que o Roland Barthes chama da criação dos mitos também, né? Constrói-se uma certa mitologia. Essa que é a questão complexa, porque a publicidade, ela coloca uma pedagogia perversa, porque ela é obrigada a esconder a essência do que ela vende, no caso que nós estamos discutindo aqui, né? Seria a questão, por exemplo, então, de nós chamarmos, né? E eu
quando o ministro, por exemplo, chamei a indústria para discutir o quê? Como reduzir teor de sal, açúcar e gordura nos alimentos industrializados. É complicadíssimo, porque se envolve insumos, tecnologias produtivas que encarecem o produto. Seria o caso de chamar a indústria para discutir a questão ética da publicidade? Isso é possível? Quando o CONAR se coloca tão rígido, dizendo que isso é interferência na liberdade do consumidor. Ora, o consumidor sabe tudo, pelo amor de Deus. Nós sabemos que não sabe da missa a metade. Essa é que é a grande questão. Por isso é que eu insisto que não tem jeito. Inevitavelmente, o Estado tem que entrar como um regulador dessa questão. É uma discussão coerente se discutir os limites dessa regulação, concordo, mas que deve haver regulação, e essa regulação deve ser discutida por toda a sociedade, eu creio que sim. Doutora Caterine, como é que o Instituto Alana, que também ele vive provavelmente de doações de grandes empresas, bancos, em suma, instituições filantrópicas, que são sempre doações privadas, como é que vocês conseguem conciliar? Quer dizer, será possível, inclusive, domesticar o mercado para que ele pelo menos admita a discussão pública e a troca de ideias?